Boa tarde. Hoje, esta senhora que está aqui me deu a incumbência de falar com vocês sobre influências espirituais e doenças. Eu acho interessante que a maioria das coisas que nós precisamos são simples, literalmente simples. Nós temos o dom de complicar, de tornar complexo aquilo que é simples. Aquilo que poderia ser feito, ser visto de uma maneira muito mais tranquila. E eu acho que quando eu penso assim, eu consigo entender quando Cristo dizia: deixai vir a mim as criancinhas, pois é dela o reino dos céus. Porque justamente a criança tem esse elemento mais simples, que ela, se ela sente, ela fala, se ela vê, ela tem dúvida, ela pergunta o que é, ela traz a sinceridade, é uma condição sine qua non. A sinceridade na expressão do que sente, do que percebe. E a gente não, nós vamos nos educando, e a nossa educação é literalmente toda uma rotina de ir se enclausurando. E aí depois a gente começa a buscar fazer o seguinte: não, a forma de nós sairmos disso agora é nós nos encontrarmos. Ou seja, nós nos colocamos tanto para longe de nós mesmos, que aí depois a gente tem que fazer uma trajetória contrária para procurar e encontrar o que é. Veja só, a temática acho que ela queria era falar sobre doença. Em teoria, se nós vamos entender que nós somos espíritos criados puros e ignorantes, e estamos numa trajetória de aprendizado, aquilo por que nós passamos, na realidade, é como se fosse uma pedra bruta que está sendo polida para poder mostrar o seu real valor, mostrar aquilo que ela verdadeiramente é. Então, a doença não seria um demérito, não seria algo negativo, que retiraria um pedaço de mim, que estaria me carcomendo. Não, a doença seria literalmente a dor que eu expresso ao perceber algo polindo, me revelando como sou. E o outro elemento que ela traz são as influências espirituais. Lógico, eu me sinto mais à vontade por estarmos dentro de uma casa espírita, né? Porque quando a gente vai falar em influência espiritual, é que, primeiro, nos vem logo à cabeça que a possibilidade de que tudo é espírito. Porque dessa mesma maneira reducionista que a gente acha que ser educado é estar sempre dentro do seu ambiente, sendo condizente com aquilo que o outro espera, e não condizente com você mesmo, a gente entra dentro da mesma percepção. A gente vira uma fatiazinha, certo? E esquece toda a totalidade que nós temos. E veja só, influências espirituais é como se pudesse haver a possibilidade de o espírito ser o responsável pelo que acontece conosco. Algo que eu achei fantástico da doutrina espírita é algo que eu vou mostrar aí nessa segunda imagem. É que o que são espíritos? Somos nós, todos. Quem nunca viu um espírito é porque nunca se olhou no espelho. Porque somos nós. A diferença está encarnado ou desencarnado. Então, o que são influências? É como, ou seja, vocês que não vieram sozinhos, certo? Um influenciou o outro para vir. Vamos lá e tudo. Então, é esse poder que temos um frente ao outro de ir modificando determinadas coisas. Lógico, tudo isso é limitado. Porque quem veio com você não veio apenas porque você influenciou. Em si, a pessoa tinha um interesse naquilo. Seja de estar ali junto com você, seja de vir conhecer, mas havia algo nela que coadunava com a ideia que você incitou dela vir com você. Então, na realidade, a vida é isso. É o relacionamento com os espíritos. Só que não dá mais para a gente viver como esses macaquinhos, então, descrevem aí.
Como se, porque quando a gente vai falar do espiritual, parece que o espiritual é algo mágico. Lembra aqueles castelos da Disney que o fantasma passa atrás da porta, ou aqueles filmes de terror. Então, ou seja, se a gente não buscar se apropriar verdadeiramente do que é que nós estamos lidando, quando falamos de influências espirituais, a gente fica com a cabeça cheia de imagens. E isso é igual a criança. Bota a criança para assistir um filmezinho daqueles de terror, a bichinha acorda no meio da noite, assustada. E na realidade, o que é só acorda? E corre para a cama dos pais. Ou seja, ela entra em um estado que ela se vê menor do que aquilo que ela projetou mentalmente, e aí corre. Não é às vezes o que a gente faz? A gente olha para a doença, seja ela qual for, a gente projeta a ela algo maior do que nós. Se nós entendermos que espíritos somos todos nós, e entendermos que o espírito é um elemento imortal, ou seja, eu sou Fernando hoje, mas ontem fui Chiquinha, fui Maria, fui Pedro, fui João, fui outros. Meu corpo vai morrer, mas meu espírito continua. E morrer ele vai, quer queira, quer não. Isso é uma condição sine qua non. Então, lógico, quanto mais tempo demorar, melhor. Se vocês forem primeiro, ótimo. Quando eu chegar lá, vou ser bem recebido pelo monte de seres iluminados que vocês são. Não me sentirei sozinho. Então, eu não tenho pressa. Então, a gente não tem essa pressa. Mas, na realidade, o que é que eu estou falando e brincando com isso? É porque a gente precisa tirar da visão do espiritual essas imagens fantasiosas. Aquelas imagens do filme de terror, a imagem daquele elemento que aparece lá nos elementos da Disney, para a gente buscar entender o espiritual apenas como expressão do humano. E quando a gente olha isso, vai dizer assim, não, mas são coisas dos espíritas que estão falando. Não. Falar da influência de espíritos está lá desde os Vedas, 4.000 anos antes de Cristo, certo? Os textos védicos, eles falam e descrevem isso. Então, de interferências espirituais. Então, não estamos falando de algo do espiritismo que veio aí de 150 e poucos anos atrás para cá. Isso está descrito, certo? Antes mesmo de estar escrito por eles, a história das tribos falavam disso, certo? Os antepassados que vinham orientar, certo? Os maus espíritos que vinham atrapalhar. E vamos entender que, então, isso faz parte da vida humana. E quando a gente vai olhar na nossa tradição judaico-cristã, essa historinha daquele nosso amigo Moisés, ela está recheada de elementos que falam sobre a presença de influências espirituais. E quando a gente percebe mais ou menos isso, que a gente vai ver lá aqueles 10 mandamentos, literalmente a gente até descreve que é com a psicografia mais antiga e famosa que a gente conhece, é essa do Decálogo. Então, ditado, certo, para ele, que ele foi lá, então, descrevendo. Então, isso são influências espirituais. Quando a gente percebe, a gente vai dizer assim, não, mas não tão antiga, Jesus, tem uma das passagens fantásticas, está eles, os discípulos, e materializam-se lá, Elias e João. E aí, são espíritos interagindo entre si. Mais uma vez, ou seja, se esses elementos fazem parte da história, não dá para a gente fazer igual aqueles macaquinhos, fazendo de conta que espírito não existe. Mas veja que esses elementos que foram trazidos falam da existência espiritual dentro de um olhar diferente. De um olhar que a gente busque perceber com a razão. Então, essa nossa imagem aí vai mostrar as 3 irmãs, que são as irmãs Fox. Porque justamente daí para cá começa a haver uma fluência da presença dos espíritos se expressando livremente entre nós. E aí, quando isso começa o estudo sobre como é isso, e a partir daí vem depois a codificação feita por Kardec. Quando eu olho para isso, eu sempre lembro de uma passagem que tem lá no Evangelho, que eu não lembro ela ipsilítere, mas aonde o servo que comia as migalhas do seu senhor, ele morre, as migalhas que caíam do chão, e anos depois o senhor morre. Só que quando o senhor morre, ele fica lá em uma área de sofrimento. O nosso umbral, que a gente descreve de maneira tão significativa. E aí, quando ele olha para cima, ele vê quem? Pai Abraão e o escravo do lado. E aí ele pede auxílio. E quando ele pede auxílio, aí ele diz, então, pelo menos o seguinte: Pai Abraão, permita que ele, o escravo, vá aos seus filhos e diga para eles que a vida continua,
que eles precisam mudar a conduta dele, porque senão vão ficar sofrendo como ele estava sofrendo naquele momento. E pai Abraão disse para ele, meu filho, Moisés já foi até vocês, falou, vocês não acreditaram. Jesus foi até você, vocês não acreditaram. Como é que vocês vão acreditar no espírito de um alguém qualquer? Mas veja, quando o Cristo vai e fala do Consolador prometido, quem é que ele traz? Ele fala desse momento, aonde a voz dos Espíritos será ouvida por todos nós. E aí, então, é esse movimento que acontece. E aí nós começamos, então, a poder lidar com o espiritual fora daquela imagem mística, fantasiosa, para poder lidar com isso com o uso da razão. Buscando entender literalmente o que é isso. E quando a gente pega esses elementos, a primeira pergunta para a gente é se a gente ainda está como os macaquinhos. Não estar como os macaquinhos não é pegar o Evangelho, decorar, o livro dos Espíritos, decorar, botar embaixo do braço, como a gente às vezes fazia com a Bíblia em encarnações anteriores, para ver se passava por osmose. Não é isso. É o seguinte, o que é que significa para você entender que todos nós somos espíritos, que nos influenciamos uns aos outros, que somos espíritos imortais, que a cada encarnação aprendemos determinadas coisas e retornamos em várias outras para aprender o que nós ainda não sabemos. E assim continuar evoluindo continuadamente. Essa que é a pergunta. Porque não importa você saber da primeira à última questão do Livro dos Espíritos. Porque isso pode ser um conhecimento estéril, só superficial. E aonde é que a gente vai ver isso de maneira mais prática? Que assim, eu admiro muito e gosto muito de um personagem que não é nada de especial eu admirá-lo, que muitos admiram, que ele disse uma coisa para mim muito, muito fantástica. O que está escrito é, fora da caridade não há salvação. Não está escrito, fora do espiritismo não há salvação. Por quê? E por que isso? Porque o que é caridade? A maior caridade é essa. É você olhar para o outro como semelhante. Como alguém semelhante a você. E veja, você diz assim, mas Fernando, isso não, o que é que tem a ver com isso e doença? Olha, um dos homens fantásticos que marcou a nossa história ocidental é o nosso amigo Jesus Nazareno. E o que é que ele faz? Ele faz literalmente isso. Ele olha o outro como semelhante. Ele é aquele farol que está lá na frente, através do qual a gente busca se guiar. E foi isso que ele fez. Ele olhava o outro como semelhante. Tão semelhante que, enquanto o povo esperava bajular ele, certo? Ele dizia, quem quer fazer a mim, faça a esses pequeninos. Então, se nós estamos aqui, nós somos bajuladores natos, né? Nós adoramos uma bajulaçãozinha, principalmente para quê? Para tentar conseguir o que a gente quer. O ser que a gente mais bajula é Deus. A gente inventa religião, inventa que a gente vai se transformar para que Ele nos dê o que a gente quer. Mas graças a Ele mesmo, Ele é Pai. E o Pai verdadeiro não dá o que o Filho quer, dá o que o Filho necessita. Não adianta bajular porque Ele não se dobra. Então, a cada qual conforme as suas obras. Então, nós podemos passar para um outro olhar. Por que eu estou querendo trazer isso, Fernando? E o que é que isso tem a ver com influências espirituais? Porque veja o seguinte, o que eu estou falando é de você conseguir abrir o seu psiquismo, a sua cabeça, os seus pensamentos, para olhar a vida de um outro prisma. E que prisma é esse? Lá na Bíblia tem um dos momentos lá que ele diz assim, sois deuses. O que é isso? É você perceber que você tem em si todo o potencial de que você necessita. Despertá-lo é um trabalho de uma trajetória. E a felicidade é perceber esse despertar a cada passo que você dá. Então, o que é que a gente busca fazer com isso? Porque, olha só, falar das múltiplas formas de influências espirituais
É algo importante, interessante? É. Mas em vez de eu falar daquele que está se utilizando de uma condição que você está permitindo, certo? E por causa disso, você está adoecendo. Porque se você eliminar essa posição, essa situação a qual ele se conecta, ele não tem como lhe influenciar. Não tem como. Se você não residir nenhuma gota de vontade de vir aqui, de estar com a pessoa que veio ao seu lado, de fazer a média com as pessoas que lhe conhecem, passando como bonzinho que foi acompanhando alguém, se nada desses elementos que funcionam como âncora para você ter vindo, por mais que a pessoa que está ao seu lado, que lhe trouxe hoje, queira, ela não conseguiria lhe trazer até aqui. Então, o que é que eu estou querendo trazer? É de que nós, para falarmos de influência espiritual, a primeira influência que nós temos que entender é nossa. Nós somos os elementos que nos tornamos, que tornam a influência possível. Se é a partir daí, então, pronto. Conseguimos entender isso, conseguimos entender qual é a nossa ordem de grandeza, certo? A nossa ordem de grandeza é essa. Não viemos aqui para ser pedintes. De forma alguma. Não viemos para ser pedinte. Viemos para construir a nossa história, nos levantarmos e percebermos como isso pode ser efetivo. Porque, olha só, a finalidade da dor, ela em si, ela não transforma nada. A dor é apenas um alerta para que você tome tento do que está acontecendo. Passou a mão em cima da chapa quente, dói. Para quê? Tire a mão daí, que senão frita todo o resto. Então, ela é um alerta. A doença é um alerta que vai, através dos elementos que ela muda na sua vida, dizer, bicho, você tem que buscar olhar de outra forma, se comportar de outra forma, perceber o que é que você está deixando acontecer com você. Então, ela tem essa finalidade. E quando a gente vai perceber, então, dentro desses aspectos, que então a doença seria isso, como eu disse, é aquele elemento que está sendo polido para despertar o que você é. Então, o que são as influências espirituais? Tem um termo chamado simbiose. Simbiose é o seguinte, eu e Olguinha, ela me diz assim, ô Fê, hoje não tinha ninguém para fazer a palestra, venha fazer, vá. Eu digo, mas Olguinha, eu só faço uma a cada 2 meses. E aí ela fala de novo do mesmo jeito, e aí eu vou, não. Eu vou e faço. Aí depois, quando alguém me pergunta, eu fiz assim, não, eu fiz só para satisfazer Olguinha. Na realidade, não. É uma simbiose. Ela veio me cantar para fazer a palestra, para resolver o problema dela. E eu me fiz de vítima, aquele que está fazendo porque não tem jeito, porque eu não perco a oportunidade de estar nesse momento, compartilhando um pouco do que eu penso. Daquele comichão, e aí eu abandono outra coisa e vou fazer. Não, mesmo que eu não assuma, o que é que acontece? Existe um elemento que é positivo, que é de interesse dos dois. O que é que isso tem a ver com a influência espiritual? Lógico, vamos estar falando de influência espiritual e doença. Então, influências espirituais que elas se expressam em um desequilíbrio nosso. E essa relação é uma relação simbiótica. Por que ela é uma relação simbiótica? Porque é simplesmente o seguinte. As duas criaturas, certo? A desencarnada, que está toda branquinha, e a encarnada, que está ali com aquele jalecozinho preto, elas só são passíveis de estarem conectadas se houver uma simbiose. E que simbiose é essa? Porque a gente, como bajulador de Deus, pergunta logo o quê? Mas por que é que você permite que esta praga esteja aqui me influenciando? E a resposta dele é simples. Como é que eu vou melhorar o meu rebanho se eu não deixar que um revele o outro? É literalmente isso. Então, é as condições do encarnado e as condições do desencarnado que fazem com que eles venham atrair um ao outro, criando uma conexão mental. E, a partir daí, lógico, o que é que tem a ver conexão mental e a praga da doença? A mesma história. Aquilo que nós vivemos é pessoal. Porque o que a gente vive depende de como a gente está pensando, sentindo, entendendo aqui dentro.
Porque a realidade não é a mesma. Ou seja, está você e o amigo do lado. A temperatura ambiente está aqui. Um vai sentir mais quente, o outro mais frio. Depende dos elementos sensoriais de percepção de cada um. Não só dos elementos sensoriais, do valor simbólico que aquilo tem. Então, o que é que acontece? Essa conexão mental que a gente vai colocar, que eles, especificamente seria isso, a influência dos espíritos em nossos pensamentos, que de fato eles nos influenciam, e quando a gente lê essa frase, parece uma coisa assim absurda, porque parece que a gente está então em uma fogueira de pessoas que querem fazer o mal e nos usam das maneiras mais vis possíveis. Não, essa frase é verdadeira. Só que é o seguinte, o mundo espiritual é uma realidade. Eu usei alguns dados históricos para mostrar isso. Influencia? Influencia. Agora a gente precisa perceber que tipo de influência é. Há muito mais espíritos querendo nos ajudar do que querendo nos prejudicar. Então, isso é verdadeiro? É, buscando nos ajudar. O problema é que nós, na nossa ignorância, a gente não escuta muito e às vezes a gente consegue tropeçar mais do que o que era preciso. Então, isso é verdadeiro. Agora, como é que a gente vai ver mais ou menos que isso acontece? Lógico, em vez de culpar a criatura que está nos acompanhando, vamos perguntar o seguinte: qual é a natureza dos espíritos que me influenciam? Ou seja, é a natureza dos espíritos que eu atraio. E como é que eu vou entender isso? Basta buscar perceber a minha natureza, como eu sou, como eu me comporto, porque é isso que vai determinar o nível dessas influências. Porque o relacionamento encarnado e desencarnado, como eu disse para vocês, é um relacionamento simbiótico. Aonde o que é que vai criar essa simbiose? São os sentimentos que envolvem os dois. Envolvem os dois ali ao mesmo tempo. É aquela história, se um não quer, dois não briga. Mas então, quando os dois querem, a briga lá acontece. Por quê? Se amarram a sentimentos de ódio, egoísmo, vingança, e aí se atrela a obsessão, que é o desejo e o interesse de fazer mal ao outro. Então, esse é o link que se estabelece. Significa que se é entre os dois, se um mudar, o outro automaticamente não acha mais aonde se agregar. Mas perceba o seguinte, que nem tudo é obsessão. As influências espirituais de doenças podem ocorrer da seguinte forma. Eu desencarno, a contragosto. E aí é o seguinte, gosto muito de alguém. Ela é uma maravilha. Me deixava sempre sem conseguir fazer as coisas que eu queria, porque ela me tentava com o que eu mais gostava, falar. E aí, então, desencarnei. Em vez de procurar tomar meu rumo, certo? Eu fico mais Olguinha. E agora que eu já estou do outro lado, não posso amanhecer com a boca cheia de formiga, né? Porque senão alguém me pega. Eu começo a ficar próximo de Olga. Mas veja só. Se existe toda uma vida dentro do mundo espiritual, porque aqui seria uma das etapas, tem muito de aprendizado, muito a ser vivenciado lá. O espírito só fica preso aqui se ele tiver o quê? Preso ainda a questões materiais. Se ele está preso a questões materiais, ele está em equilíbrio ou em desequilíbrio? Em desequilíbrio. Se eu estou em desequilíbrio, que tipo de energia é que eu vou irradiar para ela? Energias desequilibrantes. E o desequilíbrio energético dela vai se expressar como o quê? Doença. Doença que pode ser uma doença de um sentido, ou seja, mais leve, aquele mal-estar, pela presença de algo que me incomoda, ou doença mesmo, aonde é o seguinte, eu me conecto com ela no sentido de que eu já estou assim, ela também meio deprimida, e aí pronto, se instaura a depressão inteira. Eu não quero prejudicá-la, mas eu em desequilíbrio. Ela também potencializa e aquilo ali se intensifica. Não há aí obsessão, porque eu não tenho interesse em prejudicar ela. Muitas das doenças que acontecem conosco, às vezes estão associadas a esse entrelace, aonde existe um elo de ligação entre encarnado e desencarnado. E o que é que a gente precisa entender? Nossos entes queridos desencarnam. Aqueles que a gente ama, filho, pai, amigo, a gente precisa fazer o quê? Trazer em nosso coração as boas lembranças. Pensar e relembrar deles de momentos bons, que transfiram a eles energias o quê? Equilibradas. Ou seja, veja, digamos, tive uma experiência com meu pai, que não é real, só aqui hipotética, que todas as minhas lembranças com ele eram ruins. Era aquele pai carrasco, miserável,
mas teve uma experiência com ele fantástica. Quando eu tinha caído, fui atropelado, ele me carregou nos braços e andou comigo quase que uns 20 quilômetros procurando atendimento. Só tem essa que presta. O resto era toda daquelas tenebrosas. Morreu, desencarnou. Lembrar do que há de bom. Poxa, que valor há num homem para carregar seu filho nos braços durante 20 quilômetros para levar ao atendimento. Veja só, quando eu me agrego a isso, eu estou me agregando a energia de amorosidade. Uma energia de valorização da vida do outro. Então, a primeira pessoa a se nutrir com isso, quem é? Eu. A segunda pessoa a se nutrir isso, ele. Porque ele recebe as minhas ondas mentais. Porque essa relação entre os dois é de um para o outro. Então, é isso que a gente precisa fazer. Diferente do contrário. Meu pai, figura fantástica. Isso é real, maravilhosa. Me ensinou muito sobre o viver. Me ensinou uma coisa, acho que básica. Básica. Valorize toda e qualquer pessoa. Toda e qualquer pessoa. Se puder ajudar, não prejudique. Se não puder ajudar, não prejudique. Certo? Então, o que ele descreve? Fantástico. Aí meu pai desencarna. Aí eu fico lembrando dele. Poxa, cadê se meu paizinho estivesse aqui? Poxa, eu queria ele aqui. Essas energias são energias que me trazem um sentimento. Energia o quê? Perda, frustração, incapacidade de levantar e fazer algo a mais. Então, o primeiro a ser nutrido com isso, eu. O outro, ele. Se ele estiver em equilíbrio, ele vai estar lá orando por mim. Meu filho, lembre de mim das coisas boas. Não fique lembrando disso, porque isso só lhe atrela a elementos que são deletérios para você. Se ele estiver em desequilíbrio, ou vamos dizer, menos equilibrado, que está tentando se equilibrar, ele vai sentir as minhas energias de quê? Dor, desilusão, desolado, certo? Sofrendo. Então isso vai fazer o quê? Atrapalhar a caminhada que ele está fazendo do outro lado para se o quê? Reestruturar. E que a gente precisa entender que se é difícil para a gente, é difícil para o outro também. Então a gente tem que nesse momento se superar, buscar conectar com o que há de bom. Para o primeiro elemento é a gente entender que somos uma grande família espiritual. E estamos separados momentaneamente. Nos reencontraremos depois. E quanto mais eu me atrelo aos elementos positivos, mais eu me carrego de energias positivas, mais eu também alimento ele com energias positivas. Maior a possibilidade desse encontro se fazer dentro de uma colônia de crescimento e não dentro de uma colônia de sofrimento, como as regiões umbralinas. E esses elementos é porque, de fato, é para que nós possamos falar da influência espiritual como fonte de reflexão. A primeira influência espiritual que vai terminar uma relação com doenças ela é só um adendo. Essa coisa de influência espiritual, a gente sempre imagina que o pobre coitado do espírito é que está influenciando a gente. Eu fiz um atendimento interessante há uns anos atrás. Tem tempo que isso não é recorrente. Raramente, às vezes, acontece. Mas aí valeria a pena comentar. Me entra uma senhora no consultório, eu estou sentado. E aí, quando ela entra, certo? Ela entra e se senta. Ao lado dela, aparece aquela imagem vaporosa do irmão. Extremamente irritado. E aí, eu fico olhando. E ele irritado com ela. Ele dizendo, ela não me deixa em paz. E aí ela entra e começa aquele discurso. Já passei por não sei quantos médicos, ninguém descobre o que é que eu tenho, e eu sinto isso, eu sinto aquilo. Me trouxe um catatal de exames, eu olhei aqueles exames todos, e eu fiz assim, mas vem cá. Aconteceu alguma coisa em sua vida que mudou o seu comportamento? Ela, doutor, depois que meu irmão morreu, eu nunca mais fui a mesma. E aí, a gente imaginaria logo que o espírito desequilibrado atrapalhando ela. Não. É que ela ainda mantinha as coisas dele arrumadas no quarto, tudo no mesmo lugar. Ela não conseguiu se desfazer daquilo que tinha partido. E ele ali do lado, aí ele me dizendo, me ajude, porque eu já não aguento mais sofrer, porque ela não me deixa seguir a minha vida. E aí eu fiz com ela isso que eu estava fazendo com vocês aqui. Respeitando a crença do outro. Eu fiz com ela o seguinte, imagine,
que é possível que ele esteja vivo em algum lugar. Porque as religiões cristãs, todas dizem que a gente vai estar vivo em algum lugar. Nem que seja padecendo no inferno, mas a gente está vivo, a vida não acaba. Eu perguntei para ela, você acha que inverta agora? Seu irmão está vivo e quem morreu foi você. Se você tivesse vendo ele, sofrendo como você está, você iria estar alegre ou triste? Você iria estar bem ou você iria estar doente? Ela entrou nessa energia, porque na hora ela estava lá assim, e ele bota a mão em cima dela. E aquilo que ela sentia como peso, ela sentiu mais ainda. Aí ela fez assim, você está certo. Lógico, eu não podia perder a oportunidade de mais um catatal de exames para ela ter o que fazer. Eu não mandei ela para um centro espírita, não mandei ela para lugar nenhum, certo? E dei aquela orientação, disse ela, e volte. Ela sumiu, me volta um ano depois, com os exames. Eu digo, o que foi que teve? Teve algum problema? Ela fez, não, doutor. Depois daquele dia, nunca mais eu senti nada. Desarrumei lá as minhas coisas, dei para quem tinha que dar, e a partir daí eu só passei a lembrar de meu irmão, lembrando dos bons momentos. Trouxe os exames dela de novo, estava tudo tranquilo e alta, porque não tinha nada que eu precisasse ficar vendo mais. Ou seja, isso é um fato. A gente precisa estar lembrando disso. Porque se a gente não refletir, que a única coisa que eu fiz foi isso. Levar ela ao quê? Reflexão. A se colocar no lugar do outro. Então é isso que a gente precisa. E a outra coisa que a gente esquece é que, olha só, quando você lembra do seu ente querido positivamente, irradiando para ele energias de equilíbrio, de harmonização, se ele está nesse padrão, você vai receber isso de volta também. Porque a gente fica imaginando Bezerra, Joana, Chico, certo? Batuíra, vários grandes espíritos. Parece que a gente virou católico de novo, rezando para Santo Antônio, São José, São Pedro. Na realidade, minha avó que dizia assim, certo? Se você precisar rezar, reze por Deus que é santo velho. Quando você pede a Deus, os seus emissários vão buscar realizar se aquilo for de seu, dizem merecimento, né? Mas se for de sua necessidade. Então, ele vai estar fazendo aquilo. Então, o que é que acontece? É quando a gente eleva o pensamento, que vem na memória da gente essas presenças boas, de alguém que foi bom. Tem seu lado ruim, todo mundo tem. Aprenda a ver o espiritual como algo real. Você, por pior que você ache que seja, tem algo de bom aí dentro. Algo de bom você já fez a alguém. Então, para que ficar perdendo tempo, só mentalizando as coisas ruins? Aquelas cabeludas que você não teria coragem de contar aqui. Não. Mentalize o que há de bom, para que você fortaleça essa energia, que é a energia de cura. É a energia que lhe mostra o Deus que você é. E não o contrário, aquele pedinte que fica só se colocando no local do sofredor. Se coloque como alguém capaz de diminuir o sofrimento de alguém. E aí, aonde vai estar a principal influência espiritual nas doenças? Em você mesmo. As nossas experiências de vida fazem com que isso fique impregnado no nosso perispírito. E lógico, quando a gente reencarna, o que está impregnado no perispírito irá se expressar nesse corpo físico. Mudanças no psiquismo e mudanças no corpo físico. Aí a gente pode atrelar uma relação com a genética. Ou seja, existem determinados genes, por exemplo, os genes lá do diabetes. Você tem um gene do diabetes, você vai ser diabético? Não. Você tem maior probabilidade de ter diabetes. Esses genes podem ser ativados ou não. Vamos entender que a ativação ou não da doença está no sentido dela ser necessária ou não para o meu aprendizado, para o meu despertar, para o meu entendimento de determinados valores da vida. Se eu mudo o meu comportamento, passo a lidar com a vida de outra forma, eliminando essa forma medonha de viver, de achar que é sofrendo que a gente consegue limpar o nosso espírito, que é se martirizando, que a gente alcança a salvação, certo? Aí você muda. Porque veja quanta gente precisa de ajuda. Em vez do cidadão buscar ajudar alguém com o que tem, não é esperar virar São Francisco de Assis, não, ajudar com o que tem. Ele é o contrário, ele fica se martirizando, olhando tudo que ele pode fazer de negativo. Se eu mostrasse a vocês o que eu posso fazer de negativo, não ficava um aqui. Um aqui. Agora, o que você pode fazer de positivo? Faça.
Comece a estimular em você o que há de bom. Porque aí você começa a fazer sua trajetória de cura. Que trajetória é essa? Aonde a doença que ainda não se expressou no corpo físico não precisa se expressar, porque você já está mudando. Você já está se transformando. Aquela doença que apareceria para lhe revelar algo, você já está olhando para aquilo. Então, do que é que a gente está falando? Da necessidade de... 2 minutos não, você tem que terminar 15, não sei o que eu vou falar, então. De se analisar. Ela está dizendo que só tem 2 minutos. Ela devia ter avisado com 5. Aí o quê? Se avaliar o quê? Buscar de maneira prática. Ver o seguinte. Como é que você lidar com a dimensão do seu corpo? Como você lidar com a dimensão física? Certo? Como você lidar exatamente com a dimensão sexual? Se você é escravo do sexo ou o sexo é um elemento que, o contrário, é controlado por você. Ver com essa relação pai, filho, mãe. Como é que você se coloca dentro dessa relação? De maneira, aonde se coloca de maneira ainda que necessitaria de um upgrade para ser melhor? Faça. Como você se coloca na sua relação afetiva, emocional? É aquele que quer ter os amigos só para si? É aquele que quer que o outro adivinhe todas as suas necessidades para poder satisfazê-las? Como você lidar com essa dimensão criativa? Ou seja, se você consegue dar a si mesmo a liberdade de poder colocar sua criatividade para fora, como você lidar com a sua dimensão religiosa, espiritual, psicológica? Como é que você lidar? Para que você se conheça. Como é que você consegue lidar com essa dimensão profissional, intelectual? Porque é assim que você vai começar a perceber como é que você é. Qual é o seu modus operandi? Como a sua dimensão fraternal, a sua dimensão financeira, a sua dimensão artística, e isso tudo vai revelar o seu caminho. O seu caminho é isso. Quem é você? Eu sou Fernando Oliveira Santos, pai de Biananda e Maria Fernanda, médico. Não, o que vai me descrever é o seguinte: o que é que eu sou? Certo? Como eu sou com a minha família? Como eu sou com os meus amigos? Como eu sou com aqueles que não me querem bem? E isso vai estar revelando quem é esse espírito. O resto que eu disse é a casca desse ego que está vivendo hoje como Fernando. Mas eu, espírito, vou estar revelado em que? Quando eu consigo me autoanalisar e conhecer qual é a minha caminhada. E isso é que revela verdadeiramente o espírito que eu sou. Agora, se você olha para a sua caminhada e só vê os pontos negativos, você vai viver nessa angústia eternamente. Se você olha para a sua caminhada e começa a observar os pontos positivos, você vai aprender a utilizar do equilíbrio que já se expressa nos pontos positivos que você vê, para dar forças a você a superar os pontos negativos. E dessa forma, ver a doença de uma outra forma, de uma outra ótica. E ser você o principal espírito a lhe influenciar a superar a doença e alcançar a saúde.